Bom, muito bem, estamos em condições de dar início a esta nossa sessão. Por sinal, já é a terceira ou quarta sessão que temos esta semana, não é? Da Comissão, portanto tem sido uma semana muito trabalhosa. Desta vez é a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, Dr. Miguel Cabrita, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, que é sobre os atropelos aos direitos dos trabalhadores de empresas contratadas pelo Estado para a prestação de serviços. A grelha de tempos que está aprovada é a grelha habitual para este tipo de audições, portanto haverá uma intervenção inicial por parte do Grupo Parlamentar requerente, neste caso o PCP, no tempo de 5 minutos, depois uma resposta individual ou intervenção inicial por parte do Sr. Secretário de Estado no tempo de 10 minutos, seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares, portanto é uma ronda única de 5 minutos para cada grupo parlamentar. No caso de estarem presentes os 5 grupos parlamentares que compõem esta comissão, dará 25 minutos, ao que seguirá a resposta conjunta e final por parte do Sr. Secretário de Estado em tempo equivalente. E, portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra, e cumprimentando, obviamente, esqueci-me de fazer isso de início, os Srs. Secretários de Estado, todos os senhores e senhores deputados e demais pessoas participantes nesta reunião. Daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira, para a apresentação dos termos do requerimento. A Sra. Deputada acompanha-nos online. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria de já também cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Miguel Cabrita, agradecendo naturalmente a disponibilidade para estar presente nesta audição a requerimento do PCP. Nós sabemos que foi difícil encontrar disponibilidade por parte da Sra. Ministra do Trabalho, mas considerando também a urgência do assunto, agradecemos naturalmente a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado para estar presente nesta audição e entendemos que a mesma deveria efetivamente ter lugar, porque há um conjunto de respostas que precisam de ser dadas a um conjunto alargado de trabalhadores que estão na situação que está na base deste requerimento do PCP e, considerando esta mesma urgência, agradecer efetivamente essa disponibilidade. E começar por dizer, aliás, como o próprio requerimento que apresentamos também o afirma, que nós temos no nosso país uma realidade de precariedade que continua a marcar a vida de centenas de milhares de trabalhadores e que, da parte do PCP e na intervenção que temos tido, temos apresentado várias propostas de combate a todas as formas de precariedade, incluindo as situações de trabalho temporário e de outsourcing, tanto no setor público como também no setor privado, entendendo que esse combate tem que ser assumido como uma prioridade de combate à precariedade com vista à sua erradicação, da mesma forma que em tempos o combate ao trabalho infantil também foi um combate assumido como um combate civilizacional. O PCP entende que também o combate à precariedade e a todas as formas de precariedade com vista à sua erradicação tem que ser assumido dessa forma. Naturalmente que isso exige que sejam tomadas medidas e opções na lei e na prática que travem e que eliminem as realidades de precariedade e todos os comportamentos abusivos e desrespeitadores dos direitos dos trabalhadores que têm tido lugar diariamente e que se evidenciam também na realidade de empresas que prestam serviços ao Estado. E este é um exemplo que se tem evidenciado cada vez mais, que decorre também de um alargamento do recurso na externalização de serviços na administração pública, intensificando-se assim situações de precariedade, de baixos salários, de atropelos de direitos por parte destas empresas que prestam serviço ao Estado em vários setores de atividade. E se é verdade que setores como limpeza, vigilância, alimentação, mesmo transportes, têm uma dimensão significativa nesta realidade, também não é menos verdade que há outras situações de precariedade e de abusos sobre os trabalhadores fora destes mesmos setores, incluindo em situações de prestação de serviço ao Estado, mas empresas que não respeitam os direitos mais elementares dos seus trabalhadores. E falamos aqui de vários tipos de comportamentos, de despedimentos que têm lugar e de posteriores contratações de trabalhadores para ocupar esses mesmos postos de trabalho, de salários que estão continuadamente em atraso, de incumprimento de
de instrumentos de contratação coletiva, de acordos de empresa, de incumprimento da transmissão de estabelecimento, entre muitos outros comportamentos que atentam contra os direitos dos trabalhadores. Nós, no próprio requerimento, identificamos alguns exemplos que ilustram esta realidade, que vai muito além destas empresas que enunciamos, mas desde logo a Eureste, que temos falado várias vezes, como despedimentos coletivos depois do recurso ao layoff, e depois também contratando trabalhadores para substituir os mesmos trabalhadores que está a despedir. A Ambi Jardim, que faz a limpeza na CP, que tem realidades de salários em atraso continuados, a que se junta uma situação de empresas sucessivas que são criadas e extintas, mantendo-se os trabalhadores a trabalhar para uma Ambi Jardim, pode ser Ambi Jardim 1 e depois Ambi Jardim 2 e depois outras que venham a seguir. A situação dos vigilantes no Amadora Sintra, que foram alvo de uma transmissão depois de trabalho fraudulenta, na qual nenhuma das duas empresas envolvidas, a Noite e Dia ou a ProSeguro, cada uma à sua maneira quis sim foi fugir às responsabilidades que tinham. Os trabalhadores da Valpi, por exemplo, nos transportes, com as empresas também a não quererem aqui assumir as suas responsabilidades, ou mesmo a realidade dos técnicos da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, ou situações no setor da vigilância também, de vigilantes, trabalhadores da vigilância no Ministério do Trabalho, ou mesmo no Ministério das Finanças, sendo que, aliás, no passado dia 1 de julho, estes mesmos trabalhadores foram confrontados com uma transmissão de estabelecimento que não garantia os seus postos de trabalho e, mais uma vez aqui, Securitas e Alvisegur a descartarem-se também das suas responsabilidades, trabalhadores que fizeram também uma ação de luta na qual o PCP esteve de forma solidária presente. Mas podemos também falar, por exemplo, da ISS Facility Services, que garante limpeza tanto na TAP como também na Metro e na Carris, com uma ação também de despedimentos, incluindo de mulheres em situação de amamentação ou de licença de maternidade. Eu penso que já estarei quase a já terminou mesmo. Já terminou, peço desculpa, Sr. Presidente, é difícil ver daqui o cronómetro, mas mesmo para terminar, dizer que naturalmente nós entendemos que a ACT tem que ter uma ação eficaz perante estas realidades e, ao mesmo tempo, do ponto de vista do Governo, não pode haver nenhum silêncio conivente com estes comportamentos. Termino com questões muito concretas, que é perceber que acompanhamento tem feito o Governo nestas situações? Como é que o Governo classifica este tipo de comportamentos, até considerando afirmações da Sra. Ministra da Modernização Administrativa e da Administração Pública, que assumiu o canal de comportamentos absolutamente vergonhosos por parte destas empresas, e que ações é que o Governo pretende tomar para responder a estes trabalhadores que de forma continuada têm os seus direitos atropelados? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigada pela tolerância. À distância é difícil perceber o tempo. Senhora Deputada, passa então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a resposta individual no tempo de 10 minutos. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também todos. Gostava de fazer, talvez nesta intervenção inicial, algum enquadramento destas questões e das temáticas que estão ligadas muito com as empresas de outsourcing e de prestação, de externação de serviços. Creio que são uma área que está identificada como sendo uma área com significativas questões do ponto de vista laboral e que vale a pena enquadrar. Gostava de dizer que, ao longo dos últimos anos, o Governo identificou claramente prioridades na regulação do mercado de trabalho e com uma orientação muito vincada para a promoção do trabalho digno. E entre essas prioridades, sem querer ser obviamente exaustivo, além das questões dos aumentos salariais e em particular do salário mínimo, as questões da negociação coletiva, mas também as questões do combate à precariedade, olhando para as realidades da contratação não permanente e da sua diversidade, tendo aqui uma lógica de promoção não apenas do emprego, mas também de promoção do emprego digno. E, portanto, é sempre importante, e quero dizê-lo, para que não pensemos também que algumas realidades correspondem à tradução da realidade do mercado de trabalho na sua íntegra, que, na verdade, ao longo dos últimos anos, a evolução dos indicadores do mercado de trabalho foi globalmente e sustentadamente positiva. Claro que tivemos a pandemia, mas, na verdade, entre 2015 e o início da pandemia, a generalidade dos indicadores do mercado de trabalho, e desde logo no que diz respeito ao peso dos contratos não permanentes, quer no emprego por conta de outrem, veio claramente a diminuir e desceu entre os
trimestres homólogos dos anos de 2015, o último trimestre, e o de 2019, uma diminuição de quase 2 pontos percentuais. E, aliás, já agora vale a pena dizer que também é importante salientar que, desde a pandemia, uma das preocupações que temos tido é precisamente a preocupação de apoiar as empresas, apoiar a manutenção do emprego e garantir que os direitos das pessoas, o acesso a rendimentos, se mantém, e a melhor maneira de os manter é manter os empregos e manter as empresas viáveis, e é por isso também que a taxa de desemprego subiu, apesar de tudo, poucas décimas em relação a março de 2020. Mas, sendo este o quadro global, não ignoramos que temos desafios sistémicos de qualidade do emprego em Portugal, desafios sistémicos que, apesar dos progressos, e apesar de progressos também eles no âmbito da legislação, não desapareceram de um dia para o outro, e que mesmo antes da pandemia, que obviamente veio expor, acentuar alguns destes desafios, em particular em segmentos do mercado de trabalho mais abrangidos pela contratação não permanente e por novas formas de contratação, como estes mecanismos de externalização de serviços, a verdade é que nestes segmentos mais expostos e mais vulneráveis persistem questões relevantes do ponto de vista da qualidade do emprego, até do cumprimento da lei e, aliás, também de complexidade e de diversidade dos próprios fenómenos da chamada precariedade, no qual o outsourcing ou algumas formas de externalização de serviços se podem incluir. É uma realidade que, evidentemente, não é apenas portuguesa, está presente nas economias contemporâneas, mas é uma realidade que convoca a atenção dos diferentes agentes e também das forças políticas, e por isso queria também saudar a iniciativa por parte do Partido Comunista Português e agradecer também a oportunidade de prestar esclarecimentos nesta sede. Bem, permitam-me também, senhoras e senhores deputados, que neste enquadramento deixe algumas notas sobre a matéria específica que está aqui em discussão. Em primeiro lugar, para dizer que o funcionamento de qualquer mercado tem no cumprimento das regras vigentes por questões de transparência, por questões de primado do direito, por questão de salvaguarda dos direitos dos participantes e também por questões que têm a ver com a concorrência justa e transparente, um princípio absolutamente fundamental. E se isto é verdade em qualquer mercado, no mercado de trabalho ainda mais, porque não é um mercado qualquer, não pode ser visto como um mercado qualquer, desde logo porque há uma desigualdade das partes que nele participam. E, portanto, independentemente da opinião e da posição que possamos ter sobre um conjunto de matérias relativas à regulação do mercado, há uma coisa em que creio que temos que estar todos de acordo, que é esta ideia de que viver num quadro de incumprimento da lei não pode ser uma opção, não pode ser uma opção para as empresas, não pode ser uma opção muito menos sistemática em termos de comportamento dos diferentes agentes. Este não é sequer um dos princípios básicos do trabalho digno, é um princípio do trabalho digno, é um princípio do mercado de trabalho, é um princípio de qualquer mercado, e é, na verdade, um princípio básico do Estado de Direito. E é também por isso que nós temos vindo, ao longo dos anos, a ajustar e a melhorar os nossos instrumentos de atuação em diferentes frentes para lidar com estas fragilidades dos contratos não permanentes e de algumas formas atípicas de contratação e, por outro lado, para lidar com os incumprimentos e ilegalidades em relação à lei que existe. E, portanto, temos, por um lado, um reforço da ACT, que tem vindo a ser prosseguida ao longo dos últimos anos. O quadro é, aliás, conhecido. Ainda em junho, no passado mês de junho, entraram mais 50 postos de trabalho adicionais, foram criados 50 postos de trabalho adicionais no quadro da ACT e entraram 70 inspectores estagiários, o que no fundo vem culminar um processo que começou há vários anos e que nos permitiu passar de pouco mais de 300 inspectores em 2015 para um número que agora ronda os 490, e este último alargamento foi feito recorrendo à bolsa de recrutamento do concurso externo que foi aberto e, portanto, que permitiu que tivéssemos agora esta possibilidade de tornar permanente o reforço do quadro da ACT que havia sido feito provisoriamente durante a pandemia, e temos também vindo a ajustar os nossos instrumentos de atuação, não apenas do ponto de vista do reforço dos meios inspectivos, mas também do lado dos instrumentos legais. Eu já agora depois poderei partilhar alguns dados sobre a atuação da ACT no que diz respeito especificamente às questões do outsourcing e, em particular, durante o ano 2020 e 2021. Já durante a pandemia é uma intervenção muito significativa do ponto de vista do seu volume. Não será possível chegar a todo lado, não será possível impedir por completo alguns comportamentos, mas tem havido uma atuação intensiva alterada para as condições de trabalho em matéria de cumprimento das leis laborais e também em matéria de outsourcing e também especificamente em matéria de outsourcing no Estado. Eu posso dizer que são várias centenas de processos inspectivos que foram desencadeados para trabalhar e para combater este fenómeno. Mas a verdade é que, e aqui queria entrar na dimensão de regulação e do que estamos a fazer e do que podemos fazer, esta realidade do outsourcing é uma realidade específica, com contornos próprios, com desafios próprios, não sendo uma relação estritamente triangular do ponto de vista laboral, como é o trabalho temporário, em que há formalmente 3 partes na relação laboral.
Eu penso que não será errado, os juristas que me perdoem se for, mas penso que não será errado que, se do ponto de vista formal, dizer que se do ponto de vista formal não é uma relação triangular, do ponto de vista material é-o. Porquê? Porque há um contrato de prestação de serviço entre duas entidades e uma das entidades aloca trabalhadores a essas tarefas e, portanto, não havendo uma relação de trabalho entre três partes, ou uma relação laboral entre três partes, ou de utilização de trabalho expressamente, há uma relação de prestação de serviços e há, portanto, na verdade, três partes envolvidas e, muitas vezes, como é típico também dos contratos de prestação de serviços, de modo limitado no tempo. Esta característica triangular acrescenta complexidade, acrescenta, em particular, complexidade às relações laborais e aos desafios inspectivos, mas é por isso também que tem vindo a ser objeto de alterações relevantes que a Assembleia da República tem feito também e tem implementado ao longo dos anos. Desde logo, as alterações feitas em 2018 no quadro das matérias relativas à transmissão de estabelecimento, e esta alteração de regime da transmissão de estabelecimento veio reforçar direitos dos trabalhadores no âmbito destes processos, desde logo consagrando e regulando o direito de oposição, reforçando também a dimensão da consulta e da informação aos trabalhadores, e introduz também um dever de comunicação à ACT do conteúdo do contrato de transmissão, estabelecendo que, a pedido de qualquer das partes, a DGERT pudesse participar nas negociações para promover esta regularidade. Aumentou-se também a responsabilidade solidária das empresas cedentes pelos créditos de trabalhador. Enfim, um conjunto de alterações que não vou ser exaustivo, mas que queria, em qualquer caso, dizer que foi também possível reforçar as condições de acompanhamento e inspeção destes processos, além de robustecer também a vertente sancionatória do regime legal em causa. Mais recentemente, em abril, e aqui de maneira mais relevante até para a questão que está aqui em preço, passou a estar expressamente previsto no Código de Trabalho a extensão do regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou estabelecimento às situações de transmissão por adjudicação de fornecimento de serviços que se concretize por concurso público, seja por ajuste direto, seja por qualquer outro meio que permita fazer essa transmissão. Esta alteração veio, de alguma forma, clarificar na lei. Era um entendimento que já era partilhado por várias das entidades, mas que, na verdade, não era consensual no mercado, como, aliás, se viu, e o Ministério do Trabalho, ele próprio, enquanto adjudicatário de alguns destes serviços, pôde testemunhar e ter de agir diretamente perante algumas destas matérias, mas veio clarificar, veio robustecer na lei esta orientação e este espírito da lei que já existia. E, portanto, tivemos aqui passos também relevantes. De qualquer modo, e sendo este o quadro atual, é evidente que há questões que se continuam a colocar, e os casos que a senhora deputada Diana Ferreira aqui elencou e que estão presentes também no requerimento feito pelo PCP mostram-no claramente. E por isso eu queria dizer com muita clareza que, além destes progressos, pode fazer sentido discutir melhorias ao enquadramento e às regras aplicáveis a esta terceirização, à externalização de serviços, em inglês, o outsourcing, para melhorar a situação e os direitos dos trabalhadores, para introduzir maior segurança jurídica e para tornar claro na lei, ainda mais claras na lei, quais são as obrigações das diferentes partes. Acresce, já agora, que além das regras gerais, as partes contratantes, neste caso do lado do Estado, têm também a possibilidade de definir termos nos próprios cadernos de encargos e nos contratos que, de alguma forma, estimulem e incentivem, obriguem as empresas a cumprir determinados parâmetros. Isso já vem sendo feito e eu creio que é desejável que possa ser ainda aumentada e alargada esta prática. Em qualquer caso, e como é conhecido, o Governo apresentou ontem as primeiras bases, mesmo para concluir, Sr. Presidente, apresentou uma agenda para o trabalho digno e para valorizar os jovens no mercado de trabalho. E nessa agenda, algumas das matérias que foram apresentadas têm precisamente a preocupação de regular melhor fenómenos como o outsourcing e de acautelar melhor os direitos dos trabalhadores que estão envolvidos nesta forma de prestação de trabalho através de contratação de serviços entre empresas. Eu poderei, talvez, num momento posterior, detalhar um pouco algumas das matérias em que propomos que haja mudanças, mas que são, em todo o caso, uma base para a discussão que foi apresentada em concertação e que terá seguramente o seu seguimento. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora, então, à ronda única pelos grupos parlamentares. Começo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Alexandre Tavares de Moura, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. E um cumprimento especial ao Partido Comunista Português por trazer este tema mais uma vez a debate. O requerimento do PCP deu entrada também noutras comissões e, portanto, estas preocupações têm vindo a ser discutidas
de forma transversal, ou seja, com outras pastas, até como a senhora deputada Diana Ferreira há pouco referiu, e dizer aquilo que já foi dito também noutras ocasiões, é que o PS se revê e acompanha as mesmas preocupações que o Partido Comunista Português tem relativamente a esta questão específica da agenda do trabalho. Lembrar que em 2018, também com o PCP e com o Bloco de Esquerda, começámos um caminho nesta área que teve que ver com o facto de se ter procedido a uma primeira alteração do regime de transmissão da empresa, reforçando de facto os direitos dos trabalhadores. Mas apesar desta alteração, não é? A verdade é que há alguns incumprimentos e, em novembro de 2019, a senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social exigiu a 3 empresas de vigilância que fossem obrigadas a cumprir o artigo 285 do Código de Trabalho. Foram dadas instruções muito claras, não tendo sido possível encontrar entendimento, o Ministério rasgou, diga-se de uma forma assim engraçada, rasgou esse contrato. De seguida, dão entrada 3 projetos de lei nesta Casa, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Há um texto final, portanto, este caminho tem vindo a ser feito e este caminho tem vindo a ser feito com a esquerda e é importante reforçar isso. E esse texto final vai mais uma vez salvaguardar, inclusivamente, que os concursos que estão a decorrer durante o ano de 2021 que sejam aplicadas as regras, as novas regras, ou a melhoria do artigo 285. Para além do reforço da ACT, que também já foi referido, no passado dia 7 de julho, nesta Casa, na audição da Sra. Ministra de Estado, da Modernização do Estado e da Administração Pública, a Sra. Ministra referiu de uma forma muito clara o seguinte: disse que reconhece que existem problemas, que garante o seu empenho nos acordos quadro da ESPAP, que quer que sejam colocadas cláusulas muito específicas que evitem que as empresas que prestem serviço ao Estado se furtem de garantir os direitos dos trabalhadores, e afirmou que o Código da Contratação Pública é um dos instrumentos mais poderosos que temos para garantir as políticas públicas justas e que garantam também os direitos dos trabalhadores. Desta forma, e tendo em conta todo este caminho, e sabendo nós que o Estado é o maior empregador existente, a verdade é que nós percebemos neste momento, com todo o caminho que tem vindo a ser feito, que o Governo está absolutamente comprometido, e o PS também, para dar um contributo muito forte para aquilo que é considerada a agenda do trabalho digno. Não foi só a Sra. Ministra da Administração Pública que disse isto, a Sra. Ministra do Trabalho também tem assumido este combate de uma forma muito específica, aliás a história mostra isso mesmo ao longo deste mandato, e portanto, Sr. Secretário de Estado, apesar de já nos ter levantado um bocadinho o véu sobre aquilo que são as novas medidas que estão pensadas para continuar a combater e melhorar os instrumentos de contratação pública que temos, que medidas mais é que o Ministério está a pensar implementar relativamente a esta matéria? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se a intervenção por parte do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecendo a disponibilidade para estar aqui hoje em comissão e desde já uma nota prévia dizendo que, de facto, aproveitamos também para transmitir ao Sr. Secretário de Estado que lamentamos que a Sra. Ministra não tenha tido disponibilidade para vir ao Parlamento para uma audição regimental que está em falta e, portanto, fazemos um apelo a que essa audição regimental possa ser realizada ainda antes de encerrar esta sessão legislativa, portanto, ainda antes de 15 de setembro. E, portanto, volto ao princípio, agradecendo a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado, agradecendo desde já as explicações que aqui foram dadas e eu gostaria, de uma forma muito simples, e face àquilo que é o requerimento do PCP e àquilo que foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, dizer o seguinte. Nós, PSD, acompanhamos claramente as preocupações com a precariedade e acompanhamos tudo o que seja necessário fazer para combater a precariedade. E, sobretudo,
quando está em causa, e como aqui vem referido pelo PCP, e como o Sr. Secretário de Estado disse, situações em que há abusos da lei. Nós temos que perceber uma situação e temos que ser sérios nesta situação. É que muitas vezes fala-se em precariedade e há dois tipos de situações. Nós temos de entender que a precariedade resulta da não realização de contratos de forma estável, ou seja, por tempo indeterminado, e que essa situação é muitas vezes permitida por lei, portanto, permitida por lei por tempo limitado, mas para fazer face às necessidades das empresas. Mas o que nos preocupa, essencialmente, é quando esta precariedade resulta do incumprimento da lei, quando se celebram contratos a termo sem os fundamentos que estão previstos na lei. Quando se celebram contratos, ou até não se celebram contratos, ou quando em total desrespeito pela lei. E aqui é que nenhum de nós, e eu estou certa que o Governo também, não pode ser conivente com estas situações. E, naturalmente, aqui importa perceber o papel da fiscalização. Importa perceber qual tem sido o papel da ACT sempre que estas situações ocorrem. Porque eu vou dizer, Sr. Secretário de Estado, nós temos algumas situações em que nos fazem chegar denúncias feitas à ACT e que depois não há um seguimento da atuação por parte da ACT. E, sendo este o garante das boas relações laborais, das boas práticas laborais, isto é uma situação que naturalmente nos preocupa. O Sr. Secretário de Estado referiu que a ACT tem tido uma atuação bastante intensa e que até poderia fazer chegar ao Parlamento alguns resultados da atuação da ACT, portanto, desde já agradecemos a disponibilidade do Governo para nos fazer chegar essa informação e solicitamos essa mesma informação. Relativamente à questão em concreto do outsourcing, o Sr. Secretário de Estado disse, e nós concordamos, que há características complexas e que o Sr. Secretário de Estado disse também que estas características complexas dificultam a intervenção da ACT na sua atuação de fiscalização. E aqui importa perceber se está identificada esta complexidade, se está identificada a dificuldade da ACT a atuar ao nível da fiscalização, importa perceber se o Governo vai fazer alguma coisa e o que é que vai fazer. O Sr. Secretário de Estado disse também, a este propósito, que a preocupação com o trabalho digno e que foi apresentado ontem aos parceiros sociais propostas no sentido de uma agenda para o trabalho digno. Eu acho que, de facto, o trabalho digno tem que ser uma prioridade de todos, na ação de todos, e, portanto, esta matéria é muito relevante. Agora, importa perceber exatamente aquilo que o Governo levou aos parceiros, porque nós, ainda ontem foi referido isso no debate do Estado da Nação, a agenda do trabalho digno, não nos foi dito nada em concreto. Portanto, dizer que todos queremos mais emprego e melhor emprego, está bem, mas é preciso perceber em que é que se vai traduzir esse mais emprego e melhor emprego. E, portanto, como ontem até esta matéria esteve na ordem do dia no debate do Estado da Nação, mas nada foi referido designadamente relativamente à matéria do outsourcing, gostaria de perceber se esta matéria em concreto, que aqui está, que o PCP aqui nos trouxe hoje, se faz parte do documento que foi levado ontem aos parceiros sociais e que se traduzirá numa proposta de lei que o Governo já disse que iria apresentar à Assembleia da República. E, portanto, com esta questão, termino dizendo que, da parte do PSD, o combate à precariedade será sempre uma prioridade, porque sempre que estiverem em causa os direitos dos trabalhadores, nós temos todos sem exceção, de nos unir para que não haja violações à lei laboral. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tempo agora para a intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Não sei se, acho que não está a imagem, peço desculpa. Não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvi-lo perfeitamente e agora a imagem está a entrar, está tudo ok. Pode continuar, por favor. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e dizer que, do nosso ponto de vista, esta questão tem várias dimensões. O Sr. Secretário de Estado já abordou algumas delas, mas antes mesmo da regulação do fenómeno do outsourcing e da regulação dos processos de transmissão de estabelecimento, existe uma questão prévia, que é o próprio modelo de externalização.
a externalização e o outsourcing não acontece por acaso, corresponde a uma escolha política, a uma escolha económica, e o maior cliente das empresas, por exemplo, de vigilância, que é um dos setores mais afetados por estas violações da transmissão de estabelecimento, é o Estado. E a questão que lhe queria perguntar, Sr. Secretário de Estado, antes das outras, é se lhe parece adequado este modelo de externalização que o Estado, e o seu Ministério também, tem implementado. Faz sentido que o vigilante do Ministério das Finanças não seja um trabalhador do Ministério das Finanças? Faz sentido que a pessoa que recebe no Ministério, quando o Sr. Secretário entra no Ministério, ou quando o Ministro das Finanças entra no Ministério, que não seja um trabalhador do Estado? Porquê? Faz sentido que quando eu vou à Autoridade para as Condições de Trabalho, ter uma reunião com a direção da ACT, a pessoa que me recebe seja de uma empresa privada? Trabalhadores que estão há 20 anos a trabalhar na ACT, na recepção da ACT, que são parte da casa, mas não são parte da casa. São parte da casa, mas são sempre trabalhadores de uma empresa privada. Concorda com isto? Concorda que os trabalhadores que estão a receber na ACT, a ser a primeira cara da ACT, sejam trabalhadores de uma empresa privada? Faz sentido que isto aconteça também no IFP? Porque é que no IFP nós somos recebidos, quando vamos ao IFP, por um trabalhador que não é um trabalhador do IFP? Apesar da equipa do IFP dizer, não, eles é como se fossem do IFP, porque estão aqui há muitos anos, são parte da casa. Faz sentido que na recepção de um hospital, os trabalhadores que fazem uma pré-triagem dos doentes, que estão dentro das instalações do hospital, que recebem os nossos dados quando nós nos dirigimos a uma urgência para podermos entrar, que sejam trabalhadores de uma empresa privada. Este modelo de externalização, do nosso ponto de vista, é um modelo errado. O modelo do outsourcing é uma escolha política que tem sido defendida por vários governos e este também não alterou essa prática. Eu queria lhe perguntar se está disponível para alterar essa prática e para internalizar os trabalhadores essenciais, a começar pelos serviços que tutela, o IFP, a ACT e outros serviços. Em segundo lugar, é a questão do enquadramento legal. Nós temos feito várias alterações à transmissão de estabelecimento. As empresas munem-se sempre de criativos pareceres de escritórios de advogados, alguns de poderosos escritórios de advogados, para encontrarem sempre argumentos de contornar a lei. A última teoria que tenho ouvido e que tenho lido em alguns desses pareceres encomendados para defender os interesses das empresas que querem desrespeitar a lei, é que a lei não fala de unidade económica, só fala da adjudicação de estabelecimentos, enfim. Há sempre múltiplas formas criativas de ler a lei para tentar justificar o que é objetivamente uma tentativa de violar as normas legais e de precarizar os trabalhadores. Mas, além disso, penso que, para além dos aperfeiçoamentos que possamos ter na lei, mas creio que a lei já defende os trabalhadores, há ainda a questão de nós sabermos se a lei deve ser conivente com uma outra forma de externalização e de outsourcing, que é o crowdsourcing, que é o tipo de externalização que fazem as plataformas digitais. Já não para uma empresa, mas para uma multidão de empresários em nome individual ou trabalhadores independentes que estão ligados à plataforma. É muito preocupante, do nosso ponto de vista, que o Governo tenha excluído da regulação do trabalho em plataformas o universo dos Ubers e da TVDE. O Governo cede assim ao lobby intenso que as multinacionais do transporte de passageiros fizeram junto às instituições políticas e mantendo um modelo que é um modelo absurdo, que é o modelo do intermediário do TVDE, é um modelo de precarização, é um modelo único no mundo e é um modelo completamente injustificável. Só por cedência a esse lobby é que o Governo ontem anuncia na concertação social que, afinal, a presunção de laboralidade que está a ser pensada não se vai aplicar aos regimes específicos como o da TVDE. E, finalmente, há aqui a questão da contratação pública, da efetividade do direito, do funcionamento da... Eu termino, Sr. Presidente, temos só mais 30 segundos. Funcionamento da ACT e do comportamento dos ministérios. O Ministério do Trabalho tomou uma atitude correta, louvável, que nós apoiamos inteiramente quando rompeu o contrato com a Comanseguro. Esteve muito bem a Ministra do Trabalho nesse processo. Nós elogiamo-la. Mas existe uma enorme disparidade
no comportamento dos diferentes ministérios. O Ministério da Saúde não fez o mesmo. O Ministério da Saúde, das Finanças teve que ter essa atitude arrancada a ferros por manifestações diárias dos trabalhadores do Ministério das Finanças. E, portanto, muito obrigado, Sr. Deputado. Cuidado no comportamento do Governo sobre esta matéria, uniformizar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tempo agora para o Grupo Parlamentar do PCP, de novo a Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço desde já a intervenção que o Sr. Secretário de Estado fez, algumas notas que retiramos e que já lá vamos, sendo que importa também dizer que na discussão que estamos aqui a fazer, não estamos só a falar do incumprimento no âmbito das situações de transmissão de estabelecimento, em que há efetivamente o incumprimento da legislação, seja na legislação anterior que foi feita em 2018, seja nesta mais recente que foi feita, não há muito tempo, aprovada também na Assembleia da República. Estamos a falar também de outras situações e de outros comportamentos que estas empresas têm, de despedir trabalhadores para a seguir contratar outros trabalhadores com vínculos precários para o mesmo posto de trabalho. É destas realidades também que estamos a falar, de empresas que continuadamente têm situações de salários em atraso. E eu penso que não é preciso muito para todos nós percebermos, ou tentarmos pelo menos imaginar, o sofrimento que muitos trabalhadores passam todos os dias em situações desta natureza, com ameaça de perda do posto de trabalho e com uma grande incógnita em relação ao salário no fim do mês. O sofrimento destes trabalhadores e das suas famílias. É destas realidades também que estamos a falar, além dos incumprimentos dos IRCTs, naturalmente numa situação que assume especial gravidade, por estarmos a falar de empresas que prestam serviços para instituições e para entidades do Estado, o que acaba por colocar o Estado também numa posição de conivência com estes atropelos laborais que estão a ser praticados. Porque a Ioreste, que tem tido o comportamento que tem tido com as suas trabalhadoras, continua a prestar os serviços ao Estado e, tanto quanto sabemos, não sofreu até ao momento nenhuma ação penalizadora. Naturalmente que nesta discussão nós não podemos deixar de referir, e aliás o próprio requerimento do PCP coloca-o, que há aqui uma questão de fundo que tem a ver com uma opção de externalização de serviços, que o PCP rejeitou desde o início, desde o primeiro momento que foram tomadas opções de externalização de um conjunto de serviços na administração pública, que o PCP contestou. Aliás, não deveriam, e hoje a realidade mostra que estes serviços não deveriam ter sido externalizados, que é exatamente a externalização destes serviços que ameaça postos de trabalho, que ameaça salários e que ameaça direitos dos trabalhadores. Estes trabalhadores da vigilância, da limpeza, da alimentação, também dos transportes, mas de muitos outros trabalhadores que estão em situação de externalização de serviços na administração pública, deveriam ter um vínculo laboral com as entidades e com as instituições da administração pública e do setor empresarial do Estado, efetivamente para as quais trabalham. O Sr. Secretário de Estado referiu que os contratos de prestação de serviços são limitados no tempo, mas o que é verdade é que as necessidades às quais eles respondem não são limitadas no tempo. São necessidades que permanecem, que se perpetuam naturalmente e bem ao longo dos anos, porque os vigilantes que são precisos hoje serão precisos amanhã, serão precisos daqui a 10 anos. E é essa estabilidade também que tem que ser garantida a estes trabalhadores. Naturalmente que defendemos também que a própria ACT tem que ter uma ação eficaz perante estas realidades, não permitindo de todo que elas se multipliquem, nem que se avolumem, e tem que dispor de meios humanos e técnicos necessários, devendo também ter orientações adequadas para esta mesma ação fiscalizadora. Uma ação fiscalizadora, reiteramos, não uma ação pedagógica, é uma ação de fiscalização dos comportamentos das próprias entidades patronais, além naturalmente dos autos. O PCP entende que a ACT deve ter poderes de ação executiva, como aliás também consta de um projeto de lei que iremos tratar posteriormente na especialidade. É escandaloso, são escandalosos absolutamente estes comportamentos, e é de uma tremenda injustiça e absolutamente arrasador para os trabalhadores que estão nesta situação continuarem todos os dias a ser confrontados com atropelos aos seus direitos e com incertezas
nos seus vínculos, nos seus salários e nas suas vidas, e é esta situação que é também urgente por fim. E importava também que o Sr. Secretário de Estado aqui dissesse, informasse, em todas estas situações e outras, de que forma é que o Ministério tem efetivamente acompanhado e também como é que tem tratado isto, inclusive com representantes dos trabalhadores, porque sabemos que há várias denúncias que têm chegado também ao Ministério do Trabalho. Se está o Governo disponível para tomar medidas fortes e efetivamente castigadoras de comportamentos desta natureza, destes vários atropelos, e também no âmbito da externalização de serviços, se está disponível e se pretende dar o passo de internalizar o conjunto dos serviços que correspondem às necessidades permanentes que existem também na administração pública. Mesmo para terminar, o Sr. Secretário de Estado, sei que já passei um bocadinho o meu tempo, o Sr. Secretário de Estado referiu que foram criados 50 postos de trabalho adicionais na ACT, 70 inspectores estagiários, no total 490 inspectores. Deduzimos, e pedia que confirmasse só esta dedução que fazemos do que disse, que estes 490 inspectores incluem os estagiários, e depois importava aqui saber se esses estagiários vão continuar após o período de estágio na ACT. Também em audição da ACT, sobre outro assunto, a senhora Inspetora-Geral afirmou, no fundo, que as únicas limitações à ação da ACT é efetivamente a lei, por isso importava também saber, de um ponto de vista da disponibilidade do Governo, se há disponibilidade para alterações legislativas que travem e que acabem de vez com estas realidades de precariedade, mas também que signifiquem a internalização do conjunto de serviços que respondem a necessidades permanentes do Estado e que estão neste momento entregues a empresas privadas, muitas multinacionais, que têm uma prática de atropelos laborais absolutamente inaceitável. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos então agora na fase de resposta conjunta por parte do Secretário de Estado. Tem um tempo indicativo de 20 minutos, uma vez que o CDS não participou nesta audição. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de agradecer também aos senhores deputados e deputadas que colocaram questões específicas e algumas considerações também para resposta, algumas no âmbito muito concreto e muito específico do requerimento que foi colocado e do tema que foi colocado, noutros casos mais genéricas, mas eu creio que todas elas são relevantes e todas elas concorrem para uma discussão integrada sobre estas matérias. Eu gostaria, em primeiro lugar, de começar talvez pela questão mais abstrata e mais geral, que é uma questão que eu compreendo e que penso que é uma discussão que tem o seu lugar, de saber se este modelo de externalização, de terceirização, de outsourcing, não é? Se é um modelo adequado e se é um modelo aceitável. Bem, eu diria sobre isto que eu acho que nós temos, porventura, que olhar para esta realidade de maneira integrada, perceber que é um modelo que existe, que é legalmente possível, que está legalmente previsto, que é aplicado tanto no setor privado como no setor público, eu diria até mais no setor privado, mas algumas funções no setor público têm, ao longo dos anos, sido, por razões diversas, sido objeto de recurso a este tipo de modelo, e creio que temos sempre que ter também uma discussão mais ampla em torno do tipo de funções de que estamos a falar, uma vez que há funções que fazem parte, desculpem o anglicismo, do core e das matérias a que se dedicam as diferentes entidades e que nas empresas seria, no fundo, o objeto social e a atividade da empresa. Outras são atividades de suporte e atividades de enquadramento. Eu, como digo, não querendo ter uma posição fechada nem definitiva sobre esse assunto, creio que, apesar de tudo, temos que olhar para esta realidade dentro destas diferentes perspectivas e perceber que, porventura, estamos também a falar de questões que podem ser distintas, uma vez que, por exemplo, e no que diz respeito a outras matérias, e matérias que têm mais a ver com funções do Estado que estão dentro daquele que é uma relação direta entre o Estado e os trabalhadores, em que se verificou que havia necessidades permanentes que estavam ainda cobertas por contratos não permanentes, houve, como sabem os senhores deputados e deputadas, um avanço muito positivo com o processo do PREV-PAP, com as suas dificuldades, com os seus tempos, com as suas, enfim, com a complexidade também que muitas destas questões levantavam, mas que acabou por permitir a integração de mais de 20 mil pessoas entre Estado e Central e autarquias, e esse é um marco que fica também como marco, e não apenas como marco simbólico, como marco muito real na vida destas dezenas de milhares de pessoas e também com o poder que isto tem do ponto de vista da regularização
evolução e da melhoria das relações de trabalho e da normalização, se quisermos, destas situações. E, portanto, deixar esta referência, como digo, sem deixar uma posição fechada sobre este assunto, mas saudando também a preocupação e a questão que coloca o deputado José Soeiro, uma vez que são questões, de facto, que interpelam a nossa discussão sobre o que é o mercado de trabalho e sobre aquilo que é ou não viável, aceitável, possível, desejável no quadro de relações laborais e outras que existem nos diferentes mercados e também na administração pública. Gostava depois de fazer também sobre estas questões, respondendo e voltando depois também a algumas questões que o deputado José Soeiro colocou também, mas respondendo a questões que foram colocadas pela senhora deputada Clara Marques Mendes e saudando também as palavras que teve e as afirmações que aqui teve de que o PSD acompanha as questões da precariedade e que disse também que estas serão sempre questões que são prioritárias para o PSD. Disse também que o PSD fará sempre tudo o que for possível para melhorar estas situações. Eu não quero ser injusta com as suas palavras, antes pelo contrário quero saudá-las. Quero, no entanto, e como digo, sem querer ser injusto, notar em todo o caso que espero que daqui para a frente possa ser essa também a tradução nos sentidos de voto do PSD nas matérias relativas às questões laborais e às questões do combate à precariedade, tanto no Estado como no setor privado, e como digo, sem querer estar a ser injusto e salvo alguma lapso de memória da minha parte, a única vez em que o PSD não se opôs nos últimos anos, pelo menos desde que este Governo e o anterior do PS estiveram em funções, que não se opôs a alterações para melhorar o quadro laboral, em particular no que diz respeito à precariedade, foi com a abstenção nas últimas grandes alterações, precisamente sobre precariedade e negociação coletiva, mas por haver um acordo de concertação que as suportava, e lembro-me bem do PSD dizer que preferia não fazer nenhuma alteração na lei e que, enfim, se abstinha apenas porque havia um acordo de concertação, o que indicia que, porventura, o voto teria sido contra, caso não tivesse existido esse acordo de concertação. Em qualquer caso, espero que no futuro teremos, de certo, ocasião de discutir questões laborais, até no âmbito dos debates da Agenda do Trabalho Digno que o Governo ontem apresentou aos parceiros, e, portanto, espero poder, nessa altura, contar também com uma tradução concreta das palavras que a senhora deputada aqui referiu. Em qualquer caso, queria sublinhar algo que eu subscrevo também, e que nós temos aqui dois tipos de discussão. Uma discussão é sobre as regras que consideramos mais adequadas e aquelas que melhor servem os interesses dos trabalhadores e, de maneira geral, a qualidade da regulação do nosso mercado de trabalho. Outras questões são aquelas que têm a ver com o incumprimento da lei. O incumprimento puro e simples da lei ou, uma zona um bocadinho mais cinzenta, os subterfúgios que muitas vezes se encontram para, eu diria, não cumprir o espírito da lei, cumprindo, porventura, ou talvez a sua letra. E esta é uma área em que precisamente, perguntava à senhora deputada o que o Governo iria fazer, e eu vou-lhe responder, porque esta é uma área em que precisamente o Governo, na agenda que está a lançar, tem um conjunto de áreas em que pretende trabalhar. Não vou ser exaustivo, vou talvez focar-me mais naquelas que têm a ver com o outsourcing, mas, por exemplo, e para fugir um pouco à questão do outsourcing estritamente, como parênteses, coisas, por exemplo, como os enquadramentos das renovações de contrato, os motivos que são por vezes invocados para o conseguir, ou para admitir, como foi aqui citado, trabalhadores para os mesmos postos de trabalho, ou para postos de trabalho comparáveis, mesmo que não exatamente os mesmos. Penso que é uma área que não é uma área fácil de tratar, e muitas vezes, quando falamos de incumprimentos, falamos, desculpem aqui a metáfora um pouco pueril, mas do jogo do gato e do rato. E, portanto, criamos leis, criamos regras para apertar as normas. Quem quer incumprir, e eu não digo que seja a totalidade das empresas, nem sequer a sua maioria, mas sabemos que há também incumprimentos e que há também, por vezes, essas situações, haverá sempre tentativas de fugir a estas regras. Mas, ainda assim, a nossa obrigação é criar regras que que permitam menos fugas e que vão também colmatando e corrigindo algumas das lacunas ou ambiguidades que encontramos na lei. Mas a pergunta sobre o que é que temos feito e o que estamos a fazer, foi aliás uma pergunta e por questões que foram também colocadas pela deputada Alexandra Tavares de Moura, eu gostava de ser muito claro e muito concreto. Aliás, a deputada Ana Ferreira fez também perguntas sobre ações concretas da ACT no que diz respeito a estas questões do outsourcing e nestas áreas que são objeto de requerimento, e eu gostaria, se me permitirem rapidamente, de percorrer aqui estas várias dimensões. A primeira ideia que gostava de deixar e a primeira mensagem é que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem feito o seu trabalho, tem beneficiado do reforço que referi. Queria também já agora clarificar que, evidentemente, os estagiários de que falamos são inspectores estagiários, vão cumprir um período de estágio para ficarem na ACT de modo permanente, aqueles que tiverem aprovação
que esperamos, tendo em conta que foram objeto já de um bastante exigente processo concursal, acreditamos que serão a esmagadora maioria, como tem sido historicamente, mas estão já em estágio e nos próximos meses completá-lo-ão para reforçar de modo permanente os quadros da Autoridade para as Condições de Trabalho. Mas a ACT, dizia, tem cumprido o seu trabalho, tem tirado partido do reforço de meios que tem existido. Para vos darem uma ideia, no ano de 2020, um ano de pandemia, um ano de confinamento, nós falamos sempre muito e bem dos trabalhadores que estiveram nos serviços de saúde, nos serviços sociais, também em muitos serviços públicos e em algumas empresas, muitas empresas, setores que não puderam optar pelo teletrabalho, mas a ACT foi precisamente também uma das linhas da frente que tivemos, e durante o ano da pandemia, durante um ano particularmente difícil do ponto de vista das condições de exercício da atividade inspectiva, a ACT chegou a mais de 620 mil trabalhadores. E, em muitos casos, para lidar diretamente com os desafios concretos trazidos pela pandemia, com as questões da fiscalização ao layoff, com a fiscalização também às questões do próprio teletrabalho, às questões de saúde e segurança do trabalho ligadas aos equipamentos de proteção individual e outras normas de segurança que foram, no fundo, trabalho acrescido que a ACT teve, e eu atrevo-me a dizer que, em primeiro lugar, sem a dedicação imensa dos profissionais da ACT, mas também sem o reforço que foi possível fazer de efetivos, quer no âmbito dos concursos que foram existindo, quer o reforço extraordinário que foi previsto, que foi efetivado e que agora foi tornado permanente com a entrada dos estagiários, inspectores estagiários que referi, não teria sido possível ter a capacidade de resposta que, apesar de tudo, e num contexto de enorme dificuldade, existiu. Por outro lado, também neste contexto, e reportando-me apenas a dados de 2020 e 2021, matérias específicas como o outsourcing têm sido objeto de um intenso trabalho inspectivo. Eu referi que foram cerca de 500 processos inspectivos instaurados entre 2020 e 2021. Estamos apenas a falar destes anos e estamos apenas a falar do outsourcing nos setores que foram aqui referidos, tratados, sobretudo os da vigilância, limpeza e alimentação, que são também aqueles que têm o maior número de trabalhadores, tanto quanto é possível perceber nesta situação de externalização. E estamos apenas a falar de ações inspectivas da ACT no âmbito do outsourcing, no âmbito destes setores e no âmbito das prestações de serviço que são contratadas pelo Estado. E, portanto, isto dá bem a ideia do volume de trabalho inspectivo que tem sido feito, quer como resposta a denúncias e a pedidos de informação, quer de trabalhadores, quer também de sindicatos, que é obviamente um trabalho também muito importante da capilaridade do movimento sindical, de permitir também sinalizar situações porventura de incumprimento ou gravosas que existam no terreno. E apenas para citar alguns exemplos, a senhora deputada Ana Ferreira referiu, Eureste foi objeto de mais de 51 processos inspectivos entre 2020 e 2021. Foi também esta empresa e o processo de despedimento coletivo, em particular, dos 2 despedimentos coletivos que tiveram lugar na empresa, abrangendo cerca de 166 trabalhadores, foi possível retirar deste despedimento coletivo 50 trabalhadores no seguimento das mediações que a DGERT, a Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho, fez. Foram várias reuniões, creio que 3 reuniões neste âmbito, foi possível diminuir a incidência do despedimento coletivo. A Unicelf, outra empresa, foi objeto de 27 processos, a ICA foi objeto de 68 processos, outras empresas tiveram números menores, mas existiram também mais empresas abrangidas pelo trabalho de fiscalização da ACT, e aqui estamos a falar fundamentalmente de fiscalização e não tanto da ação pedagógica, que faz parte também do trabalho da ACT e que eu creio que é uma dimensão também importante. O que nós podemos, e é a minha posição sobre essa matéria, e creio que é também a posição da Autoridade para as Condições de Trabalho no âmbito da sua autonomia inspectiva, a de que deve existir pedagogia, mas a pedagogia pode valer por si em algumas situações, mas em situações de incumprimento há a pedagogia, mas há também a dimensão inspectiva e corretiva, que é absolutamente inalienável e inegociável no trabalho da Autoridade para as Condições de Trabalho. No setor da vigilância tivemos perto de 150 inspeções na PSG, 38 processos de contraordenação, na Comanseguro foram 20 processos inspectivos, na Ronseguro 51 processos inspectivos e perto de 30, penso que foram 27 processos contraordenacionais. Podia citar também mais empresas. Na limpeza, a Ambi Jardim teve 30 processos de inspeção, 21 contraordenações. A Ambiente em Jardim Multisserviços teve 7 procedimentos e 7 inspeções, e 5 procedimentos contraordenacionais. A ISS Facility Services teve 51 processos inspectivos.
sendo importante dizer que estas são empresas que estão presentes em muitos locais de trabalho e vários destes processos inspectivos reportam-se justamente à diversidade de locais de trabalho e de diversidade também de relações contratuais de outsourcing que estão em causa com diferentes entidades do perímetro público. Portanto, dizer que do lado da ACT, seja em termos gerais de atuação sobre o mercado de trabalho, seja em concreto sobre o outsourcing, seja em concreto sobre o outsourcing no Estado, tem havido capacidade para, não posso jurar que em todos os casos, seria desonesto da minha parte dizê-lo, não tenho essa indicação, mas estes valores e estes dados, este nível inspectivo demonstra bem a atuação presente da ACT em muitos locais de trabalho e em muitas situações contratuais que estão sob esta forma do outsourcing. Por outro lado, e além da ACT e do trabalho político de reforço da ACT, tem havido também, sistematicamente, não apenas declarações, mas ações concretas por parte de membros do Governo, e foram aqui várias referidas. A deputada Alexandra Tavares de Moura referiu e bem as declarações que ainda recentemente a senhora Ministra do Estado e da Administração Pública, da Administração do Estado e da Administração Pública, teve, não sei se nesta comissão, mas numa comissão aqui da 13ª Comissão da Assembleia da República, onde de maneira muito clara deixou o sinal de que nos seus serviços e nas orientações que daria também aos serviços de tutela e que têm aqui responsabilidades muito claras, como por exemplo a que foi referida a ESPAP, essa orientação está a ser construída, vai passar a existir e por isso vai permitir seguramente um alargamento do espectro de situações em que porventura o desequilíbrio nas diferentes políticas de interpretação daquela que é a lei e também daquela que é o papel e o limite da atuação dos membros do Governo, mas sobretudo aqui dos serviços públicos que referiu o deputado José Soeiro, penso que este tipo de orientação política, à medida que vai sendo progressivamente cumprida e que se vai alargando, vai também ganhando lastro e vai permitindo diminuir os desequilíbrios, mas no sentido certo. Não é diminuir os desequilíbrios para tornar tudo uma visão mais restritiva daquele que é o papel também dos membros do Governo e do papel do Estado enquanto contratante nestas situações, mas pelo contrário, para fazer uma convergência ascendente, isto é, para elevar o padrão e o nível de exigência. Foi também referido o papel que teve aqui o Ministério do Trabalho, e eu devo dizer muito em particular a senhora Ministra do Trabalho, pessoalmente com o empenhamento que teve num caso que é conhecido, no caso da segurança, da contratação de serviços de segurança nas diferentes regiões do país. Houve mesmo, como sabem, e é curioso verificar a evolução que o processo teve, sem querer aqui citar nomes de empresas, que de qualquer maneira creio que são públicas, mas sem querer aqui citar nomes de empresas, mas é muito curioso verificar que nos 2 casos em que havia contratos com uma determinada empresa que se recusava, que sinalizou que não entendia a lei da transmissão de estabelecimento do modo como o Governo, que neste caso por acaso era também o legislador, o via, embora seja uma lei da Assembleia da República, mas foi uma matéria que acompanhámos e que sempre acompanhámos também claramente o espírito da lei de reforço que estava ali presente e, na verdade, no seguimento desse processo, um dos contratos foi rescindido, e no segundo contrato, que era da mesma empresa, a empresa, dizendo que não concordava, acabou por cumprir as regras da transmissão de estabelecimento. E, portanto, isto mostra bem que aqui também o poder da entidade, para já o poder político, mas também o poder enquanto entidade contratante que se faz valer daquela que se entende ser a matéria que está em causa em termos de cumprimento da lei e, portanto, felizmente foi possível resolver essa situação. Bem sei que esta situação não corresponde à totalidade, mas em conjunto com a ação inspectiva da ACT e com a pressão política que tem sido colocada nestas matérias e com também esta orientação que está a ser construída, penso que estamos a dar passos significativos para melhorar as práticas e também o entendimento partilhado pelo mercado, permitem-me que fale assim, daquela que é o verdadeiro alcance da alteração legislativa que a Assembleia da República, em boa hora, desenvolveu. E com isto chego à última parte da intervenção que queria aqui ter, que é a pergunta que vários senhores deputados fizeram, que foi a pergunta de o que vai fazer o Governo, não apenas do ponto de vista da inspeção, não apenas do ponto de vista do seu reforço, não apenas do ponto de vista da orientação política que é dada e que claramente é expressa publicamente com o poder de influência e também de gestão contratual que o Governo tem, mas também medidas do ponto de vista da alteração de quadro legislativo quando ele se revela necessário. E sobre essa matéria, sem querer ser exaustivo, não seria aliás possível no tempo que tenho, queria dizer que a Agenda do Trabalho Digno, que o Governo apresentou ontem em concertação, mas que terá seguramente desenvolvimentos e que aliás o objetivo desta agenda é precisamente tentar traduzir aquelas que foram as reflexões do Livro Verde do Futuro do Trabalho e aprofundar também os passos que têm sido dados ao longo dos anos em matéria de promoção do trabalho digno, combate à precariedade, reforço da negociação coletiva, a melhoria também das questões como a conciliação
entre trabalho e vida familiar e outras matérias, agora adequadas ao tempo de pandemia e ao momento de crise que vivemos, para termos instrumentos mais consentâneos também com a evolução que vamos assistindo do próprio mercado de trabalho. Mas esta agenda inclui algumas questões que interpelam diretamente várias das matérias que foram aqui colocadas, seja em termos de contratação e apoios públicos, seja em termos especificamente do outsourcing. Por exemplo, uma das propostas que apresentámos ontem aos parceiros para discussão vai no sentido de haver uma maior definição de critérios de estabilidade dos vínculos e de trabalho digno nos cadernos de encargos que o próprio Estado propõe quando lança procedimentos concursais para outsourcing. Ou seja, quando há prestações de serviço do Estado e entidades públicas que o Estado pretende fazer e pretende lançar concurso público, deve haver uma orientação no sentido, e deve, aliás, haver normas habilitantes que permitam colocar claramente nesses cadernos de encargos matérias laborais, matérias em particular de estabilidade dos vínculos. É algo que já vai acontecendo, já aconteceu em alguns casos, mas, usando também a expressão que utilizou o Sr. Deputado José Soeiro, não é a prática generalizada, mas deve cada vez mais progressivamente ser uma política nesta matéria. Em segundo lugar, e esta questão não tem apenas a ver com o Estado, mas toca também as questões do Estado, o alargamento da cobertura da negociação coletiva aos trabalhadores em regime de outsourcing, por analogia, por exemplo, com o que já acontece com o regime aplicável aos trabalhadores temporários. Isto permite várias coisas. Permite, em primeiro lugar, aumentar a cobertura da negociação coletiva, o que não é de sumenos, permite aumentar os direitos dos trabalhadores que estão em situações de outsourcing e a trabalhar, como foi referido, junto de organizações das quais formalmente não fazem parte e, portanto, não têm também acesso aos direitos da negociação coletiva nessas organizações, e permitirá eliminar um incentivo perverso à opção por este tipo de contratação, por ela, porventura, poder ser, desculpem a expressão, mais barata do que recorrer, mais apetecível para quem contrata, do que outras formas de contratação, porque se aplicam os direitos de negociação coletiva, há um conjunto também de direitos que vêm com essa negociação, com esses contratos, que passam a aplicar-se. Evidentemente que o outsourcing tem especificidades, teremos que pensar e trabalhar em especialidade e também, após o debate na concertação social, perceber os limites e o modo como podemos ultrapassar esses limites para ter este tipo de movimento, mas é um movimento que creio que é um movimento importante e que vai nivelar também o mercado de trabalho, como digo, quer do ponto de vista dos trabalhadores, quer também do ponto de vista da concorrência entre diferentes entidades e aqui em particular empresas. Uma proposta também para criar uma sanção acessória de inibição de atividade aos sócios, gerentes, administradores, demais membros dos órgãos sociais das empresas de trabalho temporário, eventualmente também de empresas de outsourcing, eventualmente também agências privadas de colocação. Como sabe, o mercado e a lei atual tem um enquadramento diferente para estes diferentes subsetores ligados à área genérica dos recursos humanos, com licenciamento das empresas de trabalho temporário, comunicação prévia nas agências privadas de comunicação e uma ausência de regulação do lado do outsourcing. Mas haver aqui uma sanção de uma inibição temporária de atividade quando estas pessoas tenham estado em empresas e tenham sido responsáveis por empresas que sejam condenadas em crimes relativos a matérias laborais, contributivas, fiscais, imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outras matérias correlatas. Por fim, e para terminar, Sr. Presidente, e para não abusar também da tolerância que já está a ter comigo, identificar também alguns setores de particular risco, como os setores da agricultura e da construção, e ter aqui um aumento e um reforço dos sistemas de certificação de qualidade e de qualificação para que o outsourcing na agricultura e na construção civil, aqui não tocará tanto o Estado, mas haver aqui uma maior transparência e uma maior elevação dos níveis de exigência nestes setores. E referi também a questão da densificação de normas como sucessão de contratos, rotatividade de trabalhadores, etc. Já existem na lei, mas penso que é uma matéria para a qual vale a pena olhar. Por fim e por último, Sr. Presidente, mesmo para concluir, uma pergunta que não tem tanto a ver com a matéria da audição, mas que é uma questão que o deputado José Soeiro me tem colocado recorrentemente, a questão das TVDE. O que o Governo fez foi, no Livro Verde do Futuro do Trabalho, foi propor um princípio geral da presunção de laboralidade nas plataformas, como em todas as áreas e setores há regimes específicos. A nossa primeira prioridade foi a de chegar aos trabalhadores que não têm qualquer mecanismo de regulação, nenhum sistema de regulação atualmente em vigor. Os TVDE têm,
tenha, e está prevista, aliás, a sua revisão, e, portanto, acreditamos que é nesse aspecto que esse debate deve ter tido. A nossa primeira preocupação é criar esta presunção de laboralidade para os trabalhadores de plataformas que não têm, neste momento, nenhum mecanismo de enquadramento e de regulação e que carece, claramente, sendo uma área, como foi também referido pelo Sr. Deputado, uma área da maior complexidade e que levanta questões delicadas do ponto de vista não apenas dos direitos dos trabalhadores, mas até também de transparência e no acesso à informação por parte, desde logo, da ACT e de outras entidades públicas. Sr. Presidente, penso ter respondido genericamente às questões que foram colocadas, genericamente e não só, e esperando ter correspondido também desse ponto de vista. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegamos assim ao final desta audição. Queria agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado. Despeço-me dos senhoras e senhores deputados com um até para a semana, uma vez que no próximo dia 29, quinta-feira, teremos, e já está confirmado, já estão confirmados praticamente todas as instituições, teremos a audição dos sindicatos representativos do setor da banca e também dos CEOs do BCP e do Santander, relativos à questão da situação laboral nestas duas instituições bancárias. Muito obrigado e até para a semana.